Oi, gente, tudo bom? Gente, hoje eu vou trazer um vídeo para vocês que vai falar sobre relacionamentos. Então eu vim aqui primeiro perguntar para você o seguinte: você é o tipo de pessoa que só atrai relacionamentos cheios de confusão? Ou você só atrai amizades que te defraudam, que falam mal de você, que fazem fofoca, que criam confusão na sua vida? Talvez você seja daquelas pessoas que todo o trabalho que você faz dá errado porque vira em fofoca e vira em confusão. Então, você hoje vai saber por que você está atraindo esse tipo de relacionamento para a sua vida. Fica nesse vídeo até o final para você entender o porquê. Mas antes de nós começarmos o vídeo, eu vou pedir para você, se inscreve no meu canal e também clica no sininho do lado para que você possa receber as notificações de novos vídeos que virão. Meu nome é Silvana Pires e eu estou aqui hoje para falar com você sobre como resolver essa questão de relacionamentos, ok? Fica ali. Bom, gente, antes de nós começarmos esse vídeo, já vou dizer para você o seguinte: esse é um assunto em que muitas pessoas elas se pegam na vida delas assim, recorrente, várias vezes acontecendo, todas essas coisas que eu citei. Então, se você é do tipo que quer resolver os seus problemas assistindo um vídeo de 5 minutos, agenda esse vídeo para você escutar ele outra hora, para você assistir outra hora, porque hoje nós vamos falar de vários tópicos. Não tem como eu falar de relacionamento em 5 minutos. Então eu vou abordar vários tópicos aqui para que a gente possa entender. E se você é daquele tipo de pessoa que quer aprender e quer mudar a sua história, fica aqui comigo, tá bom? Antes da gente falar sobre relacionamento, eu preciso falar um pouquinho sobre física quântica e lei de atração. Muitas pessoas falam sobre isso, mas eu vou trazer de uma forma bem simples para você entender. Quando nós falamos de física quântica, a gente não está mais olhando para as coisas da forma material. Nós estamos olhando da forma como onda. E quando a gente fala de onda, a gente está falando de frequência. E frequência, aí você já está falando de lei da atração. Por que, Silvana, que frequência e lei da atração é a mesma coisa? Quando nós falamos da lei da vibração, que é uma lei universal, certo, gente? Veja bem, eu estou falando de lei. Então, se é lei, é uma das 7 leis universais, então, se é lei, vai acontecer do jeito que eu estou te ensinando, do jeito que eu vou te falar. E isso é uma coisa muito simples de entender quando você tira todas as religiões, tira todos os paradigmas, todas as crenças limitantes e você entende que é uma lei. Lei é lei, lei vai se cumprir você querendo ou não, certo? Então vamos falar sobre a lei da vibração. A lei da vibração nada mais é do que isso. Você atrai aquilo que você é. Simples assim. Qual é a frequência que você está vibrando dentro dos seus relacionamentos? Então, quando você pensa em relacionamento, você pensa em atração de outras pessoas. E aí, quando você vê que todos os teus relacionamentos estão cheios de confusão, cheio de fofoca, cheio de traição, cheio de coisas ruins, você precisa entender o seguinte, que a fonte disso tudo está aqui dentro de você. Ou seja, você está atraindo aquilo que você é. Qual é a frequência que você está vibrando? É exatamente essa frequência que você está atraindo. Eu vou falar com você várias coisas aqui e vou te dar alguns exemplos das pessoas que eu mentorio, porque muitas pessoas elas me procuram justamente para isso, porque elas não entendem porque que elas atraem tantas coisas ruins nas suas vidas. E hoje eu vou ensinar para você como mudar essa frequência. Primeira coisa, você precisa entender que você atrai aquilo que você é. Então veja bem, quando você coloca as coisas dessa forma, você tem que entender uma coisa. Se você atrai aquilo que você é, não é lá fora que você tem que resolver e é lá fora que você tem que buscar a solução. É aqui dentro. E a segunda coisa que você precisa entender é que vai depender de você para mudar essa situação e não dos outros e nem das coisas que estão acontecendo na sua vida. Mesmo que você troque de emprego, você troque de marido, você troque de cidade, troque a cor do cabelo, você emagreça ou você, sei lá, fique rico, mesmo assim você vai atrair exatamente aquilo que você é. Isso é física quântica, lei da atração, ou seja, a lei da vibração. Então, ficou bem claro isso? Eu vou fazer uns questionamentos aqui com você. Vamos fazer uma análise de quem você é, para que você venha entender?
Primeira coisa que eu quero falar com você é sobre os nossos pensamentos e conversas internas. Olha, eu posso te dizer que 50% dos teus relacionamentos eles vêm daí, dos seus pensamentos e das suas conversas internas. Ou seja, você é do tipo daquela pessoa que você está quieta num canto, mas que a sua cabeça está sempre maquinando, seus pensamentos estão sempre maquinando alguma coisa. Ou seja, se você desagradou com alguém, se você teve algum atrito com a pessoa, ao invés de você responder essa pessoa na hora, ou se você responde, você fica bem. Mas ao invés de você responder, você não respondeu e aí você fica pensando na sua vida como seria, e você fica falando, brigando com aquela pessoa dentro da sua mente, fica sentindo aquilo, e você fica dizendo coisas na sua mente. Aqui dentro do seu pensamento, você fica criando uma situação de atrito para dar resposta para você poder se sentir bem. Ou talvez você fica dentro de você pensando assim, meu Deus, como que eu vou conseguir mudar a minha vida? Porque eu não sou uma pessoa inteligente, eu não sou uma pessoa bonita, eu não sou uma pessoa carismática, eu não sou isso, eu não sou, eu não sou, eu não sou. E aí todos esses eu não sou é você. É exatamente o que você é. Então você não vai atrair uma pessoa bonita porque você se acha feia. Você não vai atrair uma pessoa inteligente porque você se acha burra. Eu estou falando assim bem declaradamente aquilo que acontece dentro da lei da atração. Quando você tem esse pensamento interno a seu respeito, que você se olha para dentro de você e você não concorda, né, com aquilo que você é ou aquilo que você vive, talvez você esteja dentro de um trabalho que você diga assim, eu não sou competente o suficiente para estar nesse cargo. Ou talvez você fique o tempo todo achando até que você é mais do que a pessoa que está acima de você. Você não respeita a hierarquia, você não respeita o seu colega que está ali por justo, porque estudou, porque aprendeu, porque está acima de você. Ou porque ele teve um tempo para poder chegar onde ele chegou. Veja bem, às vezes eu vou dar um exemplo bem clássico, tá? Talvez você seja daquele tipo de mulher que fala assim, caraca, por que fulana de tal, que é mais feia do que eu, vamos colocar assim desse jeito, só para você entender, é mais feia que eu, é mais pobre do que eu, nem se arruma, nem sabe se cuidar e tá tendo um relacionamento com aquele cara tão legal, o que ela tem que eu não tenho? E aí você fica com esses questionamentos, o que ela tem que eu não tenho, o que ela faz que eu não faço. E isso tudo são seus pensamentos internos. E o que acontece com isso? Se você não tem uma definição exata de quem você é, você vai atrair coisas exatamente como você se acha, entende? Então eu vou fazer uma pergunta para você. Vou contar uma história que eu tive com uma amiga minha, tá? Ela sempre vinha na minha casa, só alguns anos atrás, tá? Ela sempre vinha na minha casa e ela sempre se queixava que tudo estava errado, que os relacionamentos davam errado, e que ela tinha uma pessoa, que essa pessoa não valorizava ela, essa pessoa não entendia o quanto ela amava aquele homem, blá, blá, blá. Aquelas coisas todas que as mulheres fazem e os homens também fazem, né? E ela não entendia por que o cara não assumia ela, apesar do cara já estar sozinho, não estava separado, por que ele não correspondia à expectativa dela. E ela foi falando, e um dia, né, porque a gente, assim, ó, eu falar aqui no canal é uma coisa, tá? Mas eu falar pessoalmente com a pessoa é totalmente diferente, porque você entra no âmbito pessoal. E aí eu perguntei pra ela, eu falei assim, o nome dela é Vânia, e eu perguntei pra ela o seguinte, ô Vânia, me responde uma coisa, você namoraria com você? E aí ela levou um choque, ela ficou me olhando, ela disse, por quê? Eu disse, não, eu queria saber, se tu fosse um homem, você namoraria com você? E ela começou a rir, e ela disse, eu acho que não. Daí eu peguei e disse, por quê? Aí ela falou, porque eu sou uma pessoa chata, eu sou uma pessoa depressiva, eu sou uma pessoa desconfiada, eu sou uma pessoa que estou sempre de mal com a vida, e se eu fosse um homem, eu iria querer conversar e querer ter relacionamento com uma mulher alto astral, uma mulher bem resolvida, uma mulher que não tivesse problemas, que fosse uma pessoa legal, que não fosse depressiva, enfim, ela descreveu, se ela fosse um homem, qual é o tipo de mulher que ela se relacionaria. Então veja aqui
né, se confirmando isso que eu estou falando para você. Ela não atraía uma pessoa legal na vida dela justamente por isso, porque ela era outra coisa. Ela não era aquilo que ela era exatamente aquilo que ela atraía, ok? Só para você começar a entender sobre esse negócio de atrair, né? Então, a minha pergunta para você hoje é duas, sabe? Agora, nessa etapa aqui do vídeo, é duas perguntas. Primeiro, você namoraria com você? E se você diz que sim, então você faz aí, pega um papel assim, ó, eu tô com uma colinha aqui, ó, pega um papel e escreve e faz essa pergunta. Você namoraria com você mesmo? Faz essa pergunta para você e depois responde por quê. E aí você coloca ali quais são as qualidades assim maravilhosas que você tem, que você, se você fosse um homem, e no caso os homens que estão assistindo, coloca isso no caso de mulher, né? Se você fosse um homem, né, se você namoraria com você, porque ninguém conhece você mais do que você. Então, olhe seus prós e seus contras, olhe quem você é, olhe como você se sente em relação a você mesmo, olhe como você assume as suas responsabilidades, e aí depois você diz se você gostaria. Anote lá, o que você acha de você mesmo e se você namoraria com você. São as duas primeiras perguntas que você tem que fazer para curar os seus relacionamentos. Gente, outra pergunta, tá? Vamos falar agora, dentro do relacionamento, as duas perguntas seriam essa. Dentro do trabalho, eu pergunto para você, você contrataria, se você fosse o patrão, você contrataria uma pessoa que pensa o que você pensa, que fala o que você fala e sente o que você sente? Preste bem atenção. Quantas são as pessoas que ficam assim o tempo todo desejando infinitamente que chegue a hora de ir embora, porque elas não querem vender mais, porque elas não querem trabalhar mais, elas não se preocupam com a empresa. Então, se você fosse o dono da empresa e pudesse ler os seus pensamentos, você contrataria uma pessoa como você? Será que você tem dado assim o teu melhor dentro do teu trabalho? Tu tem se empenhado para aquelas pessoas que precisam de informação? Você tem estudado para ser cada vez melhor dentro do teu trabalho? Então, você contrataria você? E aí você vai entender porque você atrai certos tipos de patrão. Porque se você não contrataria você, levando em consideração o que você pensa, o que você sente, o que você fala em relação ao teu trabalho, então, sinceramente, você precisa dar uma mudada em você. Porque se você fosse o patrão, né? Se você muda a sua vibração, você vai estar se igualando com o patrão. E é aí que você vai ganhar a sua promoção. É aí que você vai ganhar seu aumento de salário. Quando você se coloca dentro da empresa como se você fosse o proprietário, como se você fosse o dono. E você faz tudo para aquele negócio ir para frente. E não você defraudar o lugar. Entende? Tá para você? Tá. Eu quero falar com você a respeito das suas escolhas. Gente, falando de vibração, né? Quando a gente fala de vibração, a gente entende o seguinte, que existe uma frequência em cada emoção que você sente, ok? E quando eu falo de frequência, eu tô falando sobre seus sentimentos, suas emoções, certo? A pergunta que eu faço para você é o seguinte, você tem culpado os outros daquilo que você vive, daquilo que você é? Pense um pouquinho, será que é os outros que têm culpa das coisas que estão ao teu redor, estão em tua volta? Se tudo que você tem em volta de você é você mesmo que atrai para a sua vida? Na verdade, a nossa vida ela é feita de escolhas em todos os momentos. Você pode escolher fazer uma coisa que ninguém faria e para você vai funcionar. Ou você pode, por exemplo, você pode escolher sair desse vídeo agora, entendeu? E não ouvir mais o que eu tenho para contar para você. Ou você pode escolher ficar até o final e entender o que está acontecendo. Eu vou contar a história de uma mentorada. Talvez alguns vão comentar aqui embaixo que não, ela não fez o correto, que não era isso que ela tinha que fazer, blá, blá, blá. Mas essa é a história dela, tá? É a história da Ana e eu quero contar para vocês, certo? Ela me procurou porque depois de um casamento de 17 anos de casamento, onde ela tinha uma vida tranquila com o marido dela e não tem filhos, e ela vivia bem com ele, uma mulher muito, muito especial, uma pessoa muito querida. E ela me procurou porque o marido dela cometeu uma traição. E ela, sem querer, tá?
o WhatsApp dele ficou aberto e estava do lado dela e, é claro, veio aquela mensagenzinha cheia de coraçãozinho, lógico que chamou a atenção da esposa. E aí o que ela fez? Ela abriu para ver o que era e leu todas as mensagens e viu que ele estava tendo um caso com essa mulher. E aí o que ela fez? Ela foi para casa, né? E é uma pessoa, não é uma pessoa assim, como é que eu posso dizer? Algumas mulheres matariam o cara ali na hora, né? Outros dariam socos, outros quebrariam tudo, mas ela é daquele tipo de mulher que pensa antes de tomar uma atitude. E aí ela foi para casa e ela ficou pensando naquele assunto, falou com ele a respeito e foi muito categórica em dizer para ele que ela não ia sair da casa dela e que se houvesse a separação, se ele quisesse ter esse relacionamento com essa mulher, então que ele tinha que sair da vida dela. Foi assim que ela tomou a postura dela. E ela achou que não ia conseguir perdoar. Então, o que ela começou? Ela começou a olhar dentro do YouTube, né? Uma série de coisas, né? Várias informações para saber se ela iria ficar dentro desse relacionamento ou não. Mas ela gostava muito desse homem. E nessa busca, ela me encontrou e veio fazer uma mentoria comigo. E aí nós começamos um processo para avaliar ela, não ele, avaliar ela. E dentro do processo, ela entendeu que essa situação se instalou na vida dela justamente porque foi isso que ela atraiu, porque era isso que ela estava sentindo dentro dela. E ela tomou a atitude de querer curar isso dentro dela e restaurar o casamento dela. E aí ela começou um processo com várias técnicas que eu ensino dentro da mentoria, né, que eu ensino, e ela começou esse processo de limpeza, de mudança, de transformação dentro dela, através dessas técnicas, e ela descobriu que ela tinha capacidade, sim, de perdoar e recomeçar esse casamento, mas recomeçar de uma forma diferente, aonde ela foi mudada primeiro, ela foi transformada primeiro, para que depois ela viesse emanar isso para dentro do casamento dela. E hoje ela está vivendo uma segunda lua de mel, houve perdão, houve restauração dentro desse casamento e ela está vivendo uma segunda lua de mel com esse homem. E eu fico muito feliz. Não são todas as pessoas que conseguem perdoar uma situação dessa, mas a Ana, ela conseguiu entender que era isso que ela queria continuar o casamento, mas também queria saber o porquê que tinha acontecido aquilo. E aí dentro da mentoria a gente foi, através dessas técnicas, a gente foi trazendo isso para fora e houve uma restauração dentro dela. E graças a Deus eu posso dizer que eu tive 100% de êxito nessa mentoria por conta do resultado, tá? Então veja bem, o que eu quero dizer para você, tudo tem que ser mudado dentro da gente. Não adianta você, por exemplo, você lê um livro e você não põe em prática. Você escuta esse vídeo e você não põe em prática. Você faz uma mentoria e não põe em prática. Nem as técnicas, nem os livros, nem nada do que eu te passo muda a sua história, porque você fica estagnada. Você não toma uma atitude para sair dessa vibração que você está. E isso é possível. Sair da vibração que você está e subir para uma vibração que realmente vai atrair para a sua vida algo que seja legal, algo que te faça feliz. Porque, na verdade, o que importa é nós sermos felizes, é a gente estar bem, é a gente estar feliz com aquilo que a gente é, com aquilo que a gente sente, a gente estar bem com a nossa história. Então, o que eu quero dizer para você, de tudo que eu te disse? Quando você faz essas perguntas para você mesmo, quando você pergunta, né, quais são os pensamentos que eu tenho? Ok? Você avalia eles. Você pergunta, o que eu acho de mim mesmo? E aí você pergunta, eu namoraria comigo? Dentro do relacionamento, eu namoraria comigo? Por quê? Quais são as minhas qualidades? A outra, você contrataria uma pessoa como eu? Entendeu? Você seria melhor amiga de uma pessoa como você? Então, quando você faz esses questionamentos, você entra num processo de mudança. Você quer uma mudança, você encara você mesmo, você quer uma mudança, uma transformação em você. E uma vez que você muda aqui dentro, você muda aqui, você muda aqui, você muda aquilo que você fala a teu respeito, aquilo que você entende de você mesmo, uma vez que você faz isso, toda a história aqui fora ela é transformada, toda a história aqui é mudada. E muitas pessoas não conseguem fazer isso sozinha. Eu ofereço todos os dias que eu venho aqui sobre o meu trabalho, que o meu trabalho é justamente isso, é trazer você de uma frequência baixa e levar você para uma frequência alta. E dentro dos relacionamentos nada mais é do que isso, você precisa se procurar, se entender, você precisa saber quem você é e
E agora nós vamos falar a respeito das amizades, né? São outros tipos de relacionamento. A primeira coisa que a gente tem que pensar dentro da amizade é o seguinte: se você colocar as coisas dessa forma, sabe, você consegue ter um relacionamento melhor com a pessoa, tá? Primeira coisa, a nossa vida, ela é feita de escolhas. Então, se você escolheu ser amigo ou amigo de uma pessoa que ela não é exatamente aquilo que você esperaria, que você não concorda com muitas coisas e que você está sempre de atrito com essa pessoa, então você deve desistir dessa amizade. Porque amigo, gente, é aquela pessoa que você aceita o pacote todo. O amigo é aquela pessoa que você resolve amar, ou seja, você decide amar aquela pessoa do jeito que ela é. E claro que eu mesmo tenho amizades assim, totalmente diferentes de mim. Só que eu entendi que, eu ouvi isso de uma amiga minha. Ela disse: você tem que amar o seu amigo não pelas qualidades que ele tem, mas pelo defeito que ele tem. Ou seja, seu amigo, ele pode ter um defeito horrível que você não concorda. Porém, se você decide ter amizade com essa pessoa, você tem que pelo menos aceitar esse defeito. E isso é uma questão de empatia. Quando você se coloca no lugar da outra pessoa, e aí você entende que aquela pessoa, ela é daquela forma porque ela tem motivos para ser assim, e talvez você tente ajudar essa pessoa ou não, simplesmente aceite. Então, dentro dos relacionamentos de amizade, não existe esse negócio de fulano é culpado, porque as coisas aconteceram na minha vida, porque o fulano é culpado, o fulano fez alguma coisa. Queridos, prestem bem atenção. Se nós somos aquilo que nós atraímos, você pode se definir dentro do relacionamento de amizades com o tipo de amizade que você tem. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu trabalho muito dentro da questão da mentoria, né? E eu conheço muitas pessoas mesmo, e do Brasil inteiro e fora do Brasil. Então, se eu me limitar a conhecer pessoas só iguais a mim, fica difícil até para eu trabalhar. Então, é lógico que tem algumas pessoas que eu tenho empatia com essas pessoas. Ou seja, eu me coloco no lugar da pessoa e aceito a pessoa do jeito que ela é, né? Só que é decisão minha assumir as consequências disso também. Porque se você tem uma pessoa totalmente diferente de você e você anda junto com aquela pessoa, você não concorda com o que aquela pessoa faz, você pelo menos tem que aceitar aquela pessoa e amar essa pessoa da mesma forma. Porém, você também é responsável pelas consequências dessa amizade. Então, é essas coisas que você precisa olhar para dentro de você. Eu, por exemplo, se eu tenho uma pessoa, né, que eu não concordo com a maneira que aquela pessoa vive, mas eu amo aquela pessoa, então eu entro em empatia com aquela pessoa, tá bom? Eu amo, eu aceito, eu entendo qual é a questão daquela pessoa e eu aceito. E aí eu procuro com que o que está acontecendo na vida da pessoa não venha trazer consequências para mim. Porque no momento que você só atrai coisa ruim, só atrai amizade ruim, só atrai coisa... Então você tem que se rever. As únicas pessoas que chegam para você são aquelas pessoas que tá com a vida totalmente destruída, totalmente enrolada. Então é o meu caso, né? Que as pessoas que chegam a mim, elas já estão com problemas mesmo, mas elas me procuram profissionalmente. Mas dentro das minhas amizades pessoais, né? Quais são as amizades que eu tenho? São amizades saudáveis? E se não são, por que não são? Será que pessoas tão diferentes de mim, daquilo que eu sou, podem ser meus amigos? Sim, desde o momento que eu aceite eles do jeito que eles são e não queira mudá-los. E a outra questão, além da aceitação, é assumir total responsabilidade daquele relacionamento. E aí você pode fazer uma reciclagem nesse negócio. Para um pouco, olhe seus amigos, vê se esses amigos eles estão acrescentando na sua vida. Eu me lembro que quando eu comecei a entender isso, né, eu fui me afastando de muitas pessoas que não eram meus amigos. Pessoas que estavam comigo para sugar a minha energia, a minha inteligência, o meu dinheiro, as coisas que eu tinha para oferecer. E essas pessoas, a gente não tem que ter relacionamento. A gente, sim, pode aceitar pessoas totalmente diferentes da gente, mas que a gente sabe que essa pessoa nos ama. E assim como ela nos ama do jeito que nós somos, nós temos que amá-las do jeito que elas são.
Então, relacionamento de amizade é uma coisa que você precisa assumir responsabilidades quando você tem, certo? Então, aqui nós já falamos de vários tipos de relacionamentos, mas o básico de todo esse vídeo é exatamente isso. Você quer descobrir qual é o problema dos seus relacionamentos? Entre dentro de você mesmo, veja as suas conversas internas, o que é que você está pensando, o que é que você está sentindo dentro de você. Pense, olhe para dentro de você mesmo, se busque, se entenda, busque lá dentro do seu coração o que você acha de você mesmo, para saber qual é o tipo de homem que você está atraindo, qual é o tipo de emprego, qual é o tipo de pessoas no seu ciclo de amizades que você está atraindo para sua vida, né? E aí, gente, a técnica nada mais é que essa. Você não concorda com o que você encontrou dentro dessa pesquisa que você fez dentro de você? Então veja qual é os tópicos aí que você pode mudar, que você pode transformar essa vibração, que você pode fazer algo diferente. Pare de pensar de você coisas ruins, comece a olhar suas qualidades, comece a afirmar suas qualidades, afirmar quem você é, afirmar a pessoa maravilhosa que você é, comece a se olhar como a pessoa mais especial desse mundo, a pessoa mais bonita, a pessoa mais inteligente, a pessoa que todos querem estar perto, e comece a pensar essas coisas maravilhosas a seu respeito. Pare de gastar o teu tempo culpando os outros. Pare de gastar o teu tempo apontando o dedo para os outros. Olhe para você mesmo, corrija aquilo que não está bom e se ame, se adore. Ache que você é a pessoa mais linda desse planeta e a partir daí você vai gerar uma vibração melhor. E aí essa vibração vai atrair pessoas melhores para sua vida em todas as áreas da sua vida. Se você se acha uma pessoa maravilhosa, vai atrair pessoas maravilhosas. Se você se acha uma pessoa bonita, tu vai atrair pessoas bonitas ao teu convívio. E é isso, a lei da atração é isso, você atrai exatamente aquilo que você é. Tá bom, meus bens? Meu bens. Ih, não consegui falar. Meus bens? Não, meus queridos. Eu e as minhas bobeiras, né? Bom, o vídeo de hoje é esse. Se você se identificou com esse vídeo, volta aí, dá uma assistida de novo, dá uma olhada de novo. De repente tem alguma coisa que você perdeu. Faz o exercício do papel mesmo, faz o que eu tô te ensinando. Muda a tua frequência, ok? Se você não consegue fazer isso sozinho, me procura aqui, eu tô deixando meu WhatsApp. Vem fazer uma mentoria comigo para mudar, transformar essa maneira de você se enxergar, trazer para você essa pessoa maravilhosa que você é dentro. Todos nós somos, todos nós temos a centelha de Deus. Então todos nós, em essência, nós somos maravilhosos, em essência nós somos paz, em essência nós somos amor, em essência nós somos alegria. Então é isso que eu quero trazer para fora de você. Não adianta essa casca que a gente coloca em volta da gente achando que o mundo está tudo ao contrário. Não, a tua essência está correta, está perfeita. Vamos trazer isso para fora. Se você não consegue fazer isso sozinho, me busca aqui na mentoria. Tá aí o WhatsApp, tá aí o número do meu telefone, me busca que a gente conversa melhor. Tá bom, meus queridos? Esse é um vídeo, ficou extenso, ficou longo, mas era isso que eu queria falar. Sei que muitas outras coisas podem ser ditas em relação a isso, mas o que eu falei já dá para dar um up, já dá para dar uma mudadinha no teu pensamento, tá? Um grande beijão de luz dentro desse teu coração, ó. Até o próximo.